Então, vamos lá. Fiquem aí, gente. Fica todo mundo aí, porque vai ser maravilhoso. Com certeza. Olha, é controle de peso e diabetes. Fiquem aí. Gente, então vocês já ouviram eu falar um pouquinho da minha formação, mas eu falo que não adianta nada nós termos formação e não colocar nada em prática. Então, o nosso conhecimento ele tem que ser colocado em prática. Então, vamos lá. Eu quero contar, então, um pouquinho, pode passar, a doutora Carolina, para mim. Então, eu já falei aí dos efeitos que o óleo essencial vai fazer na nossa vida, no nosso organismo. Então, são inúmeros efeitos que ele vai trabalhar aí no nosso corpo, como auxílio, tá? Então, nós, nutricionistas, nós fazemos o uso da aromaterapia para beneficiar o nosso paciente, para que ele chegue no que é a nossa meta mensal, ele consiga atingir, de forma com que ele trate tanto o emocional, quanto essa parte física que a gente consegue descobrir através da anamnese quais são os problemas e através dos exames laboratoriais. Pode passar, doutora. E aqui eu já trouxe para vocês alguns artigos. Então, Carol, me fala aí, o que você pode fazer de indicação para os pacientes, principalmente os pacientes aí que são diabéticos? Gente, parte de diabetes eu adoro, e a gente tem que também cuidar muito, porque o paciente diabético é um paciente que ele é muito teimoso. Ele é um paciente que, como o diabetes, você não verifica que você está tendo o aumento dela, o que acontece? Você não sente o diabetes aumentando, a sua glicemia alterando. Então, o paciente diabético, ele é aquele total que ele precisa saber que, se não tendo controle, ele vai pagar um preço que é muito alto. Então, o primeiro artigo que eu quis mostrar aqui é do efeito da canela, do cinnamon. O efeito da canela aí, como cicatrizante, como efeito de anti-carcinoma, como anti-tumoral, e ele vai diminuir a inflamação nesse paciente, tá? O outro estudo que eu trouxe foi da cúrcuma. A cúrcuma, ela trabalha nos radicais livres, então ela melhora nossos radicais livres, faz com que a gente não fique tão inflamado assim. E o paciente diabético, qualquer outro paciente, tá? Esses dois óleos, eu faço a prescrição para qualquer pessoa. Porém, a prescrição da canela e da cúrcuma, eu gosto de trabalhar com maior quantidade aí nos meus pacientes que têm aí o diabetes. Já vou mostrar agora ali que esses dois óleos você pode fazer o uso aí ao longo do seu dia, mas pode passar, doutora Carolina, contar de pacientes que eu tive aí na clínica e o que eu fiz. Então, os pacientes tipo 2 e tipo 1, mas principalmente o paciente tipo 1, que é aquele que afere a glicemia, ele precisa controlar a glicemia dele, porque ele precisa aplicar a insulina caso ele tenha picos. E ele depende da insulina para sobreviver. Então, esses pacientes, esses tipos de pacientes, no consultório, quando eles já estão fazendo e tendo uma alimentação equilibrada, eu faço uso do cinnamon. Então, aqui, contando para vocês que o paciente fazendo a ingestão de apenas uma gota do cinnamon, aferindo a glicemia após 30 minutos, a glicemia dele diminuiu 50. Então, pensem só, esse paciente, é lógico que isso foi numa primeira, e aí depois a gente conseguiu fazer o controle dele, então ele diminuiu a quantidade de insulina que ele aplicava no dia a dia. Então pensa só que maravilha você diminuir as doses, porque um paciente que é tipo 1, ele precisa usar 20, 30 unidades da insulina para ele se manter vivo, tá? E o cinnamon, ele vai ajudar e muito para que esse paciente comece a diminuir a glicemia. Consequentemente, esse paciente vai aplicar menos insulina aí no seu organismo. Já os pacientes tipo 2, que são pacientes que não precisam fazer o uso da insulina, mas eles precisam fazer o controle com fármacos. Esses pacientes, quando fazem também o uso, a glicemia vai se diminuir. Olha só que beleza.
Vejam o poder que uma planta tem no organismo. Então, aqui eu faço sempre a indicação desse paciente fazer a ingestão, o uso tópico, tá? O uso aromático indiferente da forma. Ele vai ter, se ele fizer 3 vezes ao dia, não fazer o uso lá muito noite, tá? Ele vai fazer o uso pela manhã, após o almoço e após o jantar. Mas sempre, lógico, com um profissional habilitado acompanhando ele. Então, a gente sabe que essa glicemia vai diminuir e a gente pode regular, sim, essa glicemia e fazer um desmame de fármacos junto com o médico. No controle de cicatrização de feridas, não sei se vocês já viram, mas o diabetes descompensado, existe o pé diabético, são feridas enormes, feias. Então, o diabético ele tem uma dificuldade na parte da cicatrização. E esse óleo essencial, o cinnamon, ele vai trabalhar para controlar essa ferida. Olha só, nós não estamos agora pensando em só saúde, nós estamos pensando em estética, porque esse paciente muitas vezes não sai de casa, porque o emocional dele fica abalado e as dores dele são extremas. E a outra questão que eu uso, que eu tenho muitos resultados, é na diminuição das infecções urinárias de repetição, com o uso do cinnamon aí nos pacientes diabéticos. É lógico que esse óleo essencial nós podemos fazer o uso aí em diversos outros fatores na nossa vida. Mas eu estou hoje falando aqui para vocês na questão do controle do diabetes. Então, o cinnamon, sim, um diabético, ele deve colocar no seu dia a dia esse óleo essencial. Pode passar, doutora. E aí eu vou falar de um outro óleo essencial maravilhoso que vai trabalhar aí nas mulheres, nos homens, que querem sempre perder um pouquinho aí de peso e tem grande dificuldade. Quem aí, né, que está na reunião, fala, não quero perder 1 ou 2 quilinhos, hein? Então, olha só o auxílio que nós temos com esse óleo, que se chama Torange, tá? E esse artigo que eu estou mostrando para vocês, ele está falando desse óleo essencial na forma aromática. Então, muitas pessoas acham que nós podemos só fazer a ingestão do óleo essencial, mas na forma aromática foi se comprovado que as pessoas tiveram perda de peso, fazendo só na via aromática, tanto no difusor ou fazendo a inalação, aí pingando na palma da mão e fazendo a inalação. Então, todos os óleos essenciais, como a doutora Carolina falou, têm inúmeros componentes químicos que vão agir no nosso organismo de uma forma. E olha só, esse óleo essencial Torange, o que pode fazer na nossa vida? Então, eu colocou aqui, ó, na estimulação olfativa, com aroma e o óleo essencial de Torange afeta os nervos autonômicos, a lipólise e o apetite em ratos. Então, ele mostrou que ele, lá no final está escrito que ele reduziu o apetite e o peso corporal. Então, olha a pessoa que quer ficar mastigando o dia todo. As mulheres, que o meu público maior são mulheres, que terminam o almoço e querem fazer a ingestão de um docinho. Pensa só se você fazer o uso aí no seu difusor desse óleo essencial da Torange. Você vai tender a não querer comer esse docinho. O teu cérebro vai começar a entender que você não precisa desse docinho. Consequentemente, os resultados vão vir. Lembrando que tudo isso é com um acompanhamento multiprofissional, tá? Então, você vai ter aí a sua nutricionista, você não vai fazer nenhuma dieta aí doida, você vai ter aí a parte da atividade física, e nós vamos ter o seu controle emocional. Então, aqui eu quis mostrar 2 artigos para vocês, com relação, sim, ao diabetes e com relação ao gerenciamento de peso, a perda de peso e gerenciar esse peso, porque muitas pessoas acham que é só a gente perder o peso. Não, a perda de peso, ela se constitui em inúmeros fatores. Então, primeiro você perde e depois a gente precisa manter esse peso, né, gente? Então, a gente não quer ganhar nada, a gente só quer perder. Então, para eu manter esse meu peso depois, eu também vou ter a ajuda aí de outros óleos essenciais
no nosso dia a dia, para que você consiga aí se manter na sua rotina de trabalho, na sua rotina familiar, mas que você sempre esteja centrado, concentrado e esteja alimentando, né? Não só o seu corpo, quanto a sua mente, que eu falo assim, que é uma das coisas mais importantes e que as pessoas estão cada dia mais olhando para a parte mental, isso é muito importante. Pode passar. E aí, aqui, eu já coloquei, né, a aplicação clínica na perda de peso, mas nós utilizamos aí inúmeros óleos essenciais, nós temos grupos, inclusive, de parte de emagrecimento, e o óleo essencial, sim, faz muita diferença na rotina de uma pessoa que está querendo fazer a perda de peso. Ele vai gerenciar tanto a parte emocional e, consequentemente, como a gente já falou ali, trabalhar na parte de acelerar o metabolismo, fazer ingestão de água, intestino, tudo aquilo que eu relatei lá no primeiro slide. Pode passar, doutora. E aí, eu já venho aqui fazer os meus agradecimentos, porque eu falei que eu ia ser muito sucinta hoje. Enrolou um pouquinho lá no começo, já peço desculpas novamente, mas eu só quis postar 2 óleos hoje,